agora falando seríssimo, porque esse assunto é muito sério. Eu entrevistei umas meninas da Escola do Absurdo, que é um projeto ousado, interessante, criativo e trabalha com crianças e adolescentes com temas urgentes, como, por exemplo, a segurança no meio virtual, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse é um espaço que é cheio de possibilidades e que também tem muitos riscos. Elas são, eu estou falando as meninas, mas com muito respeito, a Ana Beatriz Rangel, que é diretora pedagógica, Ana Carolina Guida, que é diretora psicossocial, e Daniele Villanova, diretora cultural. São 3 profissionais que, com arte, educação e afeto, transformam realidades e alertam para perigos que muitas vezes passam despercebidos, inclusive pelos próprios adultos, pelos próprios pais. Acham que a criança está lá no quarto, né, jogando, que está tudo tranquilo e protegido. Não é bem assim. E a ideia não é nem que vocês proíbam as crianças, os adolescentes de usar esses meios, mas conversar a respeito, esclarecer, tá? E alertar. Bom, eu quero saber inicialmente a respeito do Discord e também do Roblox, que são plataformas muito usadas por crianças, por adolescentes, e elas têm sido citadas por vocês como ambientes com riscos. Quais são esses riscos? O que é que está acontecendo por lá e o que é que os pais podem fazer para proteger os seus filhos? Eu sou a Dani, diretora cultural da Escola do Absurdo, Daniele Villanova. E sim, algumas plataformas online têm sido palco para vários crimes de extrema violência, e o Discord é uma das principais. A impunidade é tanta que muitos adolescentes nem se preocupam em esconder o rosto, pelo contrário. O Discord ele é uma plataforma de jogos, mas lá começou a surgir uma espécie de comunidade dos paneleiros, que eles chamam, e o objetivo é cometer atos de violência online. Tortura, automutilação, estupro virtual. Os meninos são radicalizados por um discurso muito violento e muitas vezes direcionado contra mulheres, e as meninas são seduzidas, expõem a sua intimidade por confiar naquela pessoa ali do outro lado e acabam vítimas das violências. Finalmente, as autoridades estão começando a fazer algo quanto a isso. Policiais têm se infiltrado no Discord e conseguido evitar o ato criminoso em si, têm conseguido prender alguns desses adolescentes, mas sem nenhuma ajuda do Discord. Isso, para mim, é o mais grave, porque crimes acontecem, mas se eles acontecem dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento, você precisa se responsabilizar. Se alguém fere alguém numa casa de show, por exemplo, a organização vai querer saber como aquele objeto entrou na casa, como que se pode reforçar a segurança para que isso não se repita. E no caso da internet, sobretudo do Discord, a política é da não responsabilização. E isso é um absurdo completo, uma insanidade mesmo. Então, a primeira coisa que eu diria para uma mãe ou para um pai é acompanhar o uso dos filhos na internet e buscar evitar que a criança esteja no Discord. Essa é uma plataforma para não estar. Sempre com muito diálogo, porque é preciso educar mesmo, educar sobre o que é razoável e o que não é, educar as meninas sobre compartilhamento da sua imagem, sobre não confiar em estranhos no mundo virtual. Isso é muito falado no mundo físico, mas não no virtual. E no mundo virtual eu acho que o alerta é ainda maior, porque esse estranho está dentro da sua casa, ao mesmo tempo em que ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? O Roblox é uma plataforma de jogos muito usada por crianças pequenas mesmo, menores de 13 anos. Lá tem muitos jogos inocentes, é verdade, mas eu diria que também muito básicos, no sentido de que acrescentam muito pouco ao desenvolvimento lógico da criança. Alguns outros jogos fazem isso muito melhor. Mas lá também é um ambiente complicado, com mapas de jogos voltados para interação mais sexual ou violenta, e qualquer usuário, independente da idade, tem acesso a esses mapas. Também tem uma interação com pessoas estranhas que pode ser complicada. Quando você tem mais de 13 anos, já libera o chat, e você pode falar com qualquer usuário, sem saber muito bem quem é esse usuário. Enfim, no caso do Roblox, algumas ferramentas de controle de parentalidade podem ser usadas para monitorar a criança,
Mas essa também é uma plataforma que não se importa com a segurança dessas crianças, não se esforça para criar um ambiente saudável, pelo contrário, o Roblox se vale do trabalho de crianças para ser uma grande plataforma de jogos. Lá dentro, qualquer pessoa pode criar um jogo e eles trabalham muito a ilusão de que você, criança, inclusive, pode ganhar dinheiro fazendo o que você mais ama. E eles convencem muitas crianças disso. Mas isso é uma completa ilusão, realmente. Além do fato de que só grandes jogos de fato fazem dinheiro, se essa criança der muita sorte ou gastar dinheiro para promover o seu jogo lá dentro e começar a gerar dinheiro, ela ganha em Robux, que é um dinheiro que só pode ser gasto no Roblox. Esse tipo de relação de trabalho é tida como imoral no mundo físico, né? Mas no mundo virtual é ok. Essa plataforma, se o seu filho já joga, pode ser difícil de substituir, mas tem muitos jogos muito melhores por aí que podem ser uma alternativa para ir substituindo aos poucos o Roblox. E no caso, e isso é muito grave, e no caso de vazamento de imagens íntimas ou também do uso de inteligência artificial para criar nudes falsos de crianças, de adolescentes, isso está muito mais frequente e é assustador. Como é que os pais devem lidar com essa situação, tanto do ponto de vista legal quanto emocional, especialmente no acolhimento das filhas que enfrentam esse tipo de violência digital? Essa é uma pergunta muito boa, porque de cara ela já mostra que existem dois caminhos paralelos que devem ser seguidos nesse caso, né? O caminho jurídico e o do acolhimento. Juridicamente, é importante que se faça o quanto antes a denúncia. A denúncia na plataforma, se for o caso, né? Então, não engaje no post, apenas denuncie no canal direto de denúncia oferecido por aquela plataforma e também na delegacia. Você pode procurar uma delegacia de cybercrimes ou uma delegacia da mulher na sua cidade. É importante que você junte as provas, faça print das imagens, das mensagens trocadas, para levar para as autoridades. A escola também deve ser avisada e, se possível, você, que é o responsável, pode já acionar apoio jurídico de um advogado. Em relação ao acolhimento, o principal é assegurar para a vítima que ela não está sozinha, que esse ocorrido, que esse acontecimento não vai defini-la como pessoa e que você vai estar do lado dela, né? Uma adolescente, quando passa por esse tipo de violência tão grave, pode ter a sua autoestima, o seu senso de segurança, a sua saúde mental muito afetada, né? Isso, de fato, é um trauma muito grande e a gente tem que tomar cuidado para não revitimizar, né? Ela provavelmente vai estar se sentindo envergonhada e pode, inclusive, se sentir culpada. Então, não a culpabilize, né? Assegure que ela foi vítima de um crime e que o criminoso que cometeu esse crime deve ser punido. Seu papel aqui é oferecer apoio emocional, oferecer escuta. Pergunte para ela como ela está se sentindo, deixe ela falar. Abra um caminho para que ela possa dizer como que ela quer lidar com isso socialmente nesse primeiro momento, né? E a ajuda psicológica profissional pode ser muito valiosa, mas ela tem que querer seguir esse caminho. Muitas vezes, nesse primeiro momento, o que ela mais precisa é de acolhimento da sua própria rede de apoio, que ela já conhece, que ela já confia. E a gente, por não saber muito como lidar com essa situação, acaba pulando essa etapa tão necessária e já mandando para um profissional que ela ainda não criou um laço de confiança. Então, o acolhimento é fundamental e deixar que ela leve o tempo dela nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, antes de seguir para um apoio psicológico mais especializado, que de fato pode ser muito interessante para que ela consiga absorver essa situação, absorver esse trauma e seguir de uma maneira positiva a partir daí. Bom, como falei, pessoal, a ideia aqui é orientar e fazer com que vocês conversem também com seus filhos. Eu estava conversando até com o Danilo Pastor aqui em off, e ele falando o Discord é uma sala virtual em que você, inclusive que é usada para trabalho. Então, assim, é a questão igual às redes sociais, à inteligência artificial, a gente vai encontrar e vai buscar aquilo que a gente tem afinidade. É isso que é importante, orientar os filhos para que eles procurem aquilo que é
bom, que é benéfico e fujam dessas situações de perigo. Eu quero só aqui aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, Dona Maria José, que está lá em Santo Estevão, e também para todas as mães que estão nos ouvindo, as mães de pet também, tá bom? Que é o meu caso. Um beijo para todas vocês, um excelente domingo. Mas o tempo passa todos os dias da nossa vivência de mãe e filho, lembrando de brincadeiras e risadas, e sabendo que eu nasci do seu ventre. Mãe, eu sei que eu sou um filho orgulhoso, é com os erros que a gente aprende. Quando então 2 vezes que saí de casa, para depois pedir desculpas. Silvério Silva, aqui até a tristeza pula de alegria.